O nome é Itacoatiara, uma palavra em tupi que significa algo como pedra riscada. É fácil entender por quê. Nós estamos em Ingá, na Paraíba, a mais ou menos 90 quilômetros de João Pessoa, um pedaço do sertão que guarda um patrimônio importantíssimo da nossa pré-história. Me criei nessas pedras, conhecendo, vendo, sem ter o menor conhecimento do que se tratava, né? Eu não sabia nunca do que se tratava, as pedras riscadas, meus avós, meus pais também não sabiam, e eu fui criado aqui pensando que isso era uma coisa comum. É um mistério, né? Até hoje não se sabe quem fez essas inscrições, o que significa, então mexe com o imaginário local, da população local. Tem o pessoal que acredita realmente que foi feito por seres de outro planeta, por causa da perfeição da gravura, né? Então você viu lá que são gravuras profundas, são gravuras bem feitas, não uma coisa feita de qualquer jeito, né? Teve lá uma dedicação, uma perfeição para fazer aquilo dali, então o pessoal sempre costuma atribuir a seres de outro planeta. As pessoas às vezes vêm aqui pensando em encontrar um local bonito, paradisíaco, mas a beleza, o encanto está no enigma. O encanto está no enigma, é você não saber realmente quem fez aquelas inscrições, né? No meio da caatinga tem uma pedra, e riscadas nela há pelo menos 5.000 anos estão as mais variadas figuras. Desenhos que lembram seres humanos, animais, plantas e até planetas, embora não seja possível ter certeza do que cada figura representa. Isso varia de pessoa para pessoa, com cada visitante defendendo sua visão. O que não deixa dúvidas é a importância da Pedra do Ingá, um lugar único. Para o mundo, esse tipo de arte está no mundo inteiro, né? E qual que é a importância da Pedra do Ingá dentro de um cenário assim, mais amplo? Em todo o planeta, né, nós temos registro de pedras gravadas e pintadas. No caso aqui, apenas gravada. Na África, em todo o continente americano, na Europa, na Ásia, né? Na Oceania, enfim. O sítio arqueológico Itacoatiara do Ingá, ele torna-se importante para o mundo pela quantidade de gravuras, né, que você tem no mesmo painel, no caso aqui de 3 grandes painéis, com gravuras rupestres, e pela beleza cênica. Então, esses 2 pontos aí acabou por transformar a Pedra do Ingá, ou a Itacoatiara do Ingá, num dos sítios arqueológicos mais importantes do planeta Terra. No Brasil, sem sombra de dúvida, que a Itacoatiara do Ingá é o sítio arqueológico com gravuras rupestres mais importante. O mistério é tanto e as interpretações também que sobram mitos envolvendo a Pedra do Ingá. Para muitas pessoas, esse é um lugar místico. Para outras, as inscrições guardam um recado do passado. Tem vários mitos. Dentre um dos mitos tem um que fala que a pedra eram gravadas pelos portugueses e que dentro teria ouro, né? Então esse foi um dos motivos dela vir sofrendo vandalismo durante o decorrer de muitos anos, né? Porque o pessoal da região acreditava nisso e acabava depedrando o local. Outro mito também seria da mulher com um pote de ouro, né? Então ela chegava, lhe oferecia um pote de ouro. Quando você ia pegar esse pote, ela lhe trancava dentro da pedra. Então tem N mitos diferentes em relação à Pedra do Ingá. Os mais famosos são esses daí. Até mesmo a população da cidade também conta sobre esses mitos, né? E ninguém sabe se isso daí realmente acontecia ou se era só para espantar as crianças, né? Porque aqui é um local onde também tem rio, né? Então a correnteza do rio em determinados períodos do ano é forte. Então pode ser que esses mitos também seja para afugentar um pouco as crianças, né, que gostam de se aventurar.
São quase 400 gravuras. A Pedra do Ingá é tão importante que ela foi o primeiro sítio arqueológico pré-histórico a ser tombado pelo IPHAN lá nos anos 40. O professor Givandir está aqui comigo. Explica pra gente um pouquinho sobre essas gravuras. Dá para entender como elas foram feitas, por exemplo? Aí a gente tem, né, até certo ponto, a explicação científica. Então, aqui nós temos o que? Guinais, uma rocha tão dura, né, tão resistente. O grau de dureza aqui é em torno de 3,5 a 4. E se utilizou o que aqui, né? Se utilizou seixos rolados, né? Seixos de quartzo, que é o que a gente tem aqui dentro do riacho, né, do Ingá. O indivíduo ou os indivíduos, já que a gente acredita que isso aqui foram confeccionados, né, durante décadas, né, talvez até durante séculos, os indivíduos pegavam esses seixos, claro que com a ponta afiada, e começava muito provavelmente a picotear a rocha. Picoteava, dava mais ou menos o contorno do que ele queria gravar. Depois vinha o processo de raspagem, né, o segundo processo. Finalizou esse processo, a gravura, né, estava praticamente pronta. Aí vinha o processo de aprofundamento e polimento. Como é que eles faziam isso? Com seixos rolados. Areia, água e o seixo rolado, uma espécie de lixa primitiva. Ia lá, portanto, e dava esse acabamento que a gente está vendo aqui. Deu para perceber que as pessoas que fizeram a Pedra do Ingá tinham um bom conhecimento dos minerais, né? Mas a dúvida mais importante, aquela que gera tantos mitos, ainda precisa ser respondida. Por que esses povos gravaram figuras na pedra? O que esses desenhos, feitos há milhares de anos, têm a nos dizer? A ciência também tem uma teoria. Estamos numa região de semiaridez. De 10 mil anos para cá não mudou muito não, né, a questão climática. Então os grupos humanos que confeccionaram isso aí, por volta de 5 mil, 6 mil, 7 mil anos antes de Cristo aproximadamente, já presenciavam uma situação de escassez de água muito grande, como a nossa população atual. No caso aqui da Itacoatiara do Ingá, por trás, né, do painel principal, nós temos o rio Bacamarte e nesse rio nós temos os caldeirões, que alguns desses caldeirões dá para você acumular água ali por 3 anos, 5 anos no período de seca. Então nada mais interessante do que esse grupo vir aqui e deixar registrado que naquele lugar, mesmo, né, num período de escassez de água, falta de chuva, se o grupo voltasse àquele lugar, poderia encontrar água nos caldeirões. Então a gente acredita também nisso aí. O tombamento pelo IPHAN, que aconteceu em 1944, impediu que a Pedra do Ingá fosse transformada em matéria-prima para o calçamento de cidades, mas não trouxe estrutura turística e nem investimento para o local, que passou décadas esquecido. Nós somos privilegiados, isso daqui é uma fonte de renda. Você sabe que muitos estados, muitos países vivem exclusivamente do turismo. As autoridades, lamentavelmente, não sabem o que é isso, porque isso aqui tem um grande problema. Em princípio, não dá votos. Não dá votos. Os turistas que vêm aqui não votam. Então as pessoas se interessam pouco, sabe? Mas não sabe ele que isso dará votos amanhã, porque é uma alavanca na economia, certo? Como a gente chamava antigamente, indústria sem chaminés. Isso aqui pode gerar emprego, pode gerar renda. Pessoa que tem uma coisa abençoada por Deus dessa, certo? Um enigma dessa natureza, era para investir aqui, certo? Apoiar projetos, tudo que se precisasse. A Pedra do Ingá não é a única Itacoatiara na Paraíba. Na realidade, o estado está repleto de sítios arqueológicos e muitos deles ainda não foram estudados. Só ao redor de Campina Grande, cidade de 400 mil habitantes, há 7 deles. A gente está dentro de Campina Grande, pertinho do centro, e olha só, aqui nessa pedra tem gravuras feitas há milhares de anos e que correm vários riscos, né, professor? Qual o problema maior, né, desse lugar? É o aterro sanitário de Campina Grande, que está aproximadamente 800 metros, 900 metros de distância. Então a nossa preocupação recai justamente aí, no período de chuvas, que começa agora, né? Final de fevereiro, começo de março, vem esse chorume. Esse chorume, ele acaba, né, chegando ao rio, que é o rio Salgadinho, que é esse que nós deixamos aqui, por gravidade. E não existe, pelo menos que nós tenhamos conhecimento, nenhum meio, nenhum método, né, por parte de quem administra o aterro sanitário,
para minimizar esses impactos negativos sobre o sítio. Então isso quer dizer que no futuro esse sítio poderá ser destruído. Quer conhecer as Itacoatiaras da Paraíba? É fácil encaixá-las num roteiro de viagem pelo Nordeste. A Pedra do Ingá está tão pertinho de João Pessoa que pode ser visitada num bate-volta a partir da cidade. Para isso, o melhor é alugar um carro. E o local também combina com quem faz uma viagem por outras cidades do Nordeste. Recife está a apenas 150 km, enquanto Pipa, no Rio Grande do Norte, está a menos de 200. Além do sítio arqueológico, Ingá tem um centro histórico bonitinho. Mas quem quiser gastar mais tempo na região pode seguir para Campina Grande, que está a apenas 30 minutos de estrada dali e é cheia de atrações.